seguida, a gente tem mais uma questão de física misturada com química, mas dá para resolver só com física, tá, gente? Tá tudo bem, a química tá toda escrita ali, então a gente consegue sobreviver. Então ele fala que um professor de química fez uma demonstração em que produziu hidrogênio gasoso, H2, pela reação a quente de ácido clorídrico, com 6,75 gramas de alumínio sólido, sob forma de folhas amassadas. Então ele tinha lá o ácido, né, dentro do potinho. O pessoal da química me mata se eu ouvir eu falando o nome errado do potinho, né? Então vamos chamar de potinho. Aí ele colocou a folhinha de alumínio amassada lá dentro, e aí elas reagiram e formou. Aí tem a equação ali embaixo, olha só que bonzinho. Então, alumínio mais 3HCl, porque ele foi tão bonzinho que ele já deu a equação certinha pra gente. A gente nem precisava fazer nada com ela, porque se precisasse, aí a gente pedia ajuda pra química, né? Mas não precisava porque ela já estava pronta, então tá tudo bem. Aí isso vai formar alumínio, Cl3, mais 3 meios de H2, tá? O que importa pra gente? Ele vai falar agora sobre o hidrogênio. Então ele fala, considere que o hidrogênio seja um gás ideal, que a massa molar do alumínio seja 27 gramas por mol e que 1 litro corresponde a 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. E ele manda a gente adotar a constante no sistema internacional, a constante dos gases, o R, como 8 Joule por mol vezes Kelvin, então tá todo mundo no sistema internacional. E ele fala que todo gás hidrogênio produzido nessa reação foi armazenado a uma temperatura constante em um recipiente de volume 10 litros. A quantidade de hidrogênio produzida nessas condições ficaria submetida a uma pressão D. Então, basicamente, ele quer saber a pressão que ficou nesse hidrogênio formado por essa reação a hora que ele foi guardado ali em um outro potinho. Tá, então, o que a gente precisa fazer? O hidrogênio é um gás ideal. Qual que é a equação dos gases ideais, gente? PV-NRT. Se a gente quer o P, a gente tem o V. A gente talvez tenha o N. Dá para descobrir o N. O R ele deu e o T ele deu. Então, o problema é o N, né? Se a gente descobrir o N, joga no PV-NRT e acha o P. Tá, mas de onde vem esse N? Aí é por isso que tem a reação, por isso que eu falei que ele foi bonzinho, né? Então, o que ele falou pra gente? Ele falou, olha, 1 mol de alumínio tem 27 gramas. Mas, na verdade, lá no experimento, ele só colocou 6,75. Mas se ele tivesse colocado 1, eu sei que teria se formado, pela equação, 3 sobre 2 mols de H2, para cada 1 mol de alumínio. Então, eu preciso basicamente fazer uma proporção, né? Já que ele não colocou 1 mol de alumínio, então quantos mols ele colocou de alumínio? Se fosse 1, formaria 1,5, que 3 sobre 2 é 1,5, né? Se foi esse tanto aí que ele colocou, então quanto que vai formar de H2? E aí, com esse tanto que formou de H2, eu vou para o PV-NRT. Entenderam a ideia? Então, vamos lá. Então, a gente tem o alumínio, 27 gramas para cada 1 mol, que não é o que a gente tem. A gente tem 6,75 gramas. Então, quantos mols isso tem? Multiplica em x, 27x é 6,75. Passo dividindo, igual às casas decimais, que é a mesma coisa que multiplicar em cima e embaixo por 100, né? Vai ficar 675 dividido por 2.700. Aí vocês podem simplificar por 5 até chegar a uma conta um pouco mais razoável, ou vocês podem fazer a conta direto, enfim, isso vai dar 0,25. Então, na verdade, em vez de colocar 1 mol de Al, igual falava na equaçãozinha ali embaixo, ele colocou 1/4 disso, né? Ele colocou 0,25 mol. Se 1 mol fazia formar 1,5 pela equação, e eu usei 1/4, então 0,25 é 1/4, então vai formar 1/4 de 1,5. O que significa isso, né? Se fosse metade, seria 0,75, mas é metade da metade. É isso que significa 1/4. Então, vão se formar 0,375 mols de H2. E aí, já está resolvida a parte da química, né? Vamos para o PV-NRT. Então, a gente tem 0,375 mols de H2 sendo formados aí nessa reação. Nosso R, nossa constante, era de 8 Joule por mol vezes Kelvin, que está no sistema internacional, então a gente quer todo mundo no sistema internacional. A nossa temperatura, 27 graus Celsius, já não está no sistema internacional, então a gente já para e fala, pera, tenho que somar para virar Kelvin, porque lá em cima estava Kelvin. Então a gente já soma 273 para virar Kelvin, dá 300. O volume, 10 litros, também não está no sistema internacional é metros cúbicos, mas ele deu a transformação ali, né? Então,
Se 1 litro é 10 elevado a menos 3 metros cúbicos, 10 litros é 10 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Aí a gente quer a pressão, então agora é só usar a formulinha, né? Que a gente já tinha falado que a gente ia usar, que é o PV/NRT, a equação de Clapeyron. Então, P é o que a gente quer, V temos, N temos, R temos e T temos. Então, ficou fácil, né? Aí, para ficar um pouco mais bonito, eu transformei o 0,375 em 375 vezes 10 elevado a menos 3. Mas, na verdade, não foi para ficar mais bonito, foi porque tinha um 10 a menos 3 do outro lado e eu queria cortar os dois. Então, eu vou cortar os dois 10 elevado a menos 3. Aí, do lado esquerdo sobrou um 0 do 10, então eu posso cortar com o 0 do 300. E aí já facilitou a nossa conta, né? Então, do lado esquerdo só sobrou o P. Do lado direito sobrou 375 vezes 8 vezes 30. 8 vezes 3 é 24, com um 0 dá 240. Então, eu posso fazer 375 vezes 240, isso vai dar 90.000. Isso já está na unidade que a gente quer, que é a unidade do Sistema Internacional, igual todas as alternativas aqui do lado, né? Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal. Mas as nossas alternativas estão em notação científica, então vamos transformar em notação científica. 90.000 tem 4 zeros. Então, é só fazer 9 vezes 10 elevado a 4. E aí, isso é a nossa resposta. Portanto, letra D.